Quando Pedro vai caminhando sobre as águas, porque Jesus disse: vem. Em algum momento Pedro tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, para o vento, e afunda. E quando ele afunda, Jesus deixa claro que Pedro não afundou porque não sabia nadar. Pedro afundou porque não teve fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Em Mateus capítulo 17, Jesus diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda falará para um monte: move-te desta parte para outra parte, e ele se moverá. E é incrível aquele cenário, porque naquele cenário nós temos um rapaz endemoniado, temos os discípulos passando vexame porque não conseguiram expulsar o demônio, e temos os fariseus humilhando os discípulos porque não tiveram autoridade para expulsar os demônios do menino. É interessante que os fariseus também não expulsaram, mas a melhor forma de mostrar a minha covardia é apresentando a tua. Então os fariseus, que também não tinham autoridade, estão censurando os discípulos para fingir ou para maquiar a falta de autoridade deles. Então quando Jesus chega que o pai pede socorro, olha a fala de Jesus: ó geração perversa, até quando eu terei que vos suportar? Traz o menino. Trouxeram o menino, Jesus libertou o menino e disse para os discípulos: vamos embora, vamos, vem, vamos. No meio do caminho os discípulos assim: mestre, conta para nós. O quê? Qual foi o segredo? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio que estava oprimindo o menino e o Senhor conseguiu com tanta... Aí Jesus diz assim: essa caça de demônio só se expulsa por jejum e oração. Eu aprendi que o demônio que Jesus estava falando era o demônio que estava no menino, mas não é. É só ler o contexto. Jesus diz assim: geração incrédula e perversa. Lá na frente ele diz: por causa da vossa incredulidade, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falareis ao monte e ele se moverá de uma parte para outra parte. O que Jesus está dizendo é: essa casta de demônio da incredulidade, da falta de fé, só se expulsa por jejum e oração. O que Jesus está dizendo é: enquanto Satanás está matando pessoas, vocês estão discutindo espiritualidade. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 13 que Jesus chegou em Nazaré, sua cidade, e ele não operou maravilhas em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Ou seja, há lugares onde as pessoas simplesmente não querem a palavra que o Senhor te deu. E Jesus, depois que saiu de Nazaré para ir morar em Cafarnaum, só voltou em Nazaré uma vez e não fez milagres por causa da incredulidade do povo que estava lá. Então você está orando, você quer resposta, mas não crê que Deus pode te responder. Você está orando, mas não crê na resposta divina. Coração endureceu. Pastor, e quando a gente perde a fé? E é possível perder a fé, pastor? Tem irmãos que estão tão frustrados na vida, tão chacoalhados, estão passando por processos tão ardorosos, que a fé está desestabilizada. Aí tem um camarada na Bíblia, eu gosto dele, já vou terminar. Ele chega para Jesus e diz assim: tem misericórdia do meu filho. O demônio está querendo matar meu filho, o joga no fogo e o joga na água. É o mesmo do episódio anterior que eu falei. E Jesus diz assim: eu posso fazer por ti o que tu pedes, se você crê. E ele diz assim: eu amo esse cara, porque ele diz assim: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu gosto dele.
A franqueza dele com Jesus é extraordinária, porque ele diz assim: Senhor, eu creio, mas tem hora que o negócio aperta, e quando aperta, eu não consigo crer. A sinceridade dele fez Jesus perceber que a ausência de fé dele não era incredulidade, era falta de condição de lidar com o problema. Aí Jesus diz: quando você está nessa situação, eu entro para te revelar que eu nunca falho, que eu tenho respostas, que eu trago milagres, porque eu sou o Deus